Isaías capítulo 1, do versículo 17 ao 20, diz assim: Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre atalhos do atraso em relação à criação de filhos e estamos chegando quase no fim. E hoje nós vamos falar ainda no subtema o procedimento da disciplina. O procedimento, ou seja, qual é o proceder, como deve ocorrer. E vamos falar então hoje mais especificamente sobre a aplicação da vara, da disciplina física. Lembrando, como já tenho dito antes, que há outras formas e outras ferramentas de correção. A disciplina física, ou a Bíblia chama isso de a vara, ela não é a única ferramenta e não deve ser a primeira ferramenta. Não deve ser a primeira coisa. E é tão errado usar logo, como se fosse o primeiro ponto de chamada, como também é errado não usar. Que ambos os casos está sendo feito de forma errada. Então, a única exceção que eu diria que ela pode e deve ser usado logo de início é quando a ofensa já está estabelecida e já existe uma certa recorrência. Então é algo que a criança já sabe que é errado, já fez errado talvez 2 minutos atrás ou algumas horas atrás. Então nesses casos talvez, né, aí fica a critério dos pais, é claro, porque cada situação tem N variantes, e eu não vou aqui tentar trazer todas as combinações e variações, mas nesses casos poderia então, se algo que já foi pré-estabelecido, pré-definido, já foi tratado, recidente, então nesses casos talvez possa ser o primeiro ponto de parada. Mas isso porque já houve o uso de outras ferramentas, já houve as outras abordagens. Tá? Então, se e quando se chegar ao uso da vara, é porque se esgotou as outras ferramentas. Tá? Então, não é para ser usado de primeiro, mas também não é para ser colocado para usar lá num dia de São Nunca também, ou seja, não usar também está errado. Mas mesmo quando se usa, existem instruções que a Bíblia dá, existem princípios que a Bíblia dá, são parâmetros, certos controles que devemos usar e também limites de que nós devemos nos manter dentro deles. Tá? Não é um vale-tudo nessa questão da vara. Então, vamos começar a ver aqui algumas coisas importantes a partir do texto de hoje que nós lemos. Então, olhe comigo no versículo 17 de Isaías 1, onde mostra que quando a vara é usada, se chegar a esse ponto, e francamente, para algumas crianças vai precisar chegar mais vezes do que outras, mas se chegar a esse ponto, diz assim: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar das causas das viúvas. Mas o que tem isso a ver com criança? A criança vai estar buscando justiça, ajudando o órfão e julgando a causa das viúvas? Pois é, estamos vendo o princípio que Deus está trazendo aqui. Aqui, nesse texto que nós lemos de Isaías 1, Deus está falando ao seu povo Israel e ele os instrui, ele dá um mandamento da realidade. Ele fala assim: aprendei a fazer o bem. Então, a primeira coisa na disciplina física, corporal, a vara, é que o intuito é que seja feito com ciência e propósito. Tem que ter um motivo, uma razão, e não só tem que ser claro para o pai, mas também para a criança. A criança tem que saber o porquê que chegou a esse ponto, o que está acontecendo. Então, ele fala aprendei. Aprender é um termo didático. Então, a visão da vara é trazer aprendizado.
Mas o interessante aqui, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que o foco então é aqui, ó, é a mente, é a ciência, o conhecimento, é o saber. E eu pergunto, quando você usa a vara, o que seu filho está aprendendo com isso? Se ele não está aprendendo nada, então aquilo se torna um exercício inútil. Você está fazendo aquilo para descontar raiva, vingança, frustração. Bom, a criança não está aprendendo nada com isso. Então tem que ser algo que tenha um motivo, tenha uma ciência, um propósito. Mas é interessante que depois Deus especifica, ele é bem claro. Né? O que é fazer o bem? Aprender a fazer o bem. Ok, mas o que é isso? Então o restante do versículo, né, começa versículo 17, aprender a fazer o bem. Aí como é que você faz o bem? Procurar o que é justo. Então fazer o bem, fazer o que é certo, é procurar o que é justo. Agora note, não está dizendo procurar e fazer o que é justo. Procurar o que é justo. É procurar justiça, procurar o que é certo. Não em algo específico, mas de modo geral. E é isso que nós queremos levar nossos filhos, a procurar o que é justo de modo geral. A embutir no seu caráter uma busca pelo que é justo, pelo que é certo. Aí continua, ajudai o oprimido, aqui a palavra-chave é oprimido, fazei justiça ao órfão, mais uma vez a palavra-chave aqui é o órfão, e no finalzinho tratar a causa das viúvas, a palavra-chave aqui é as viúvas. Então, o oprimido, o pobre, o oprimido, o órfão e a viúva são outras pessoas. Está falando então que a criança, ela vai ter, esse texto não está tratando de disciplina de criança, mas está tratando de Deus disciplinando o seu povo. Tá? Mas Deus quer então que o seu povo, como nós pais queremos que os nossos filhos tenham uma interação justa com as outras pessoas, com as outras crianças especialmente, com os seus irmãos e irmãs, buscando justiça. Então, você ensinando isso de modo geral, buscar o justo, o que é justo, como nós lemos aqui, procurar o que é justo. Então você vai estar tentando influenciar, ensinar as interações interpessoais com as várias pessoas na vida da criança. Assim como Deus aqui está falando. Tem que estar buscando justiça, ajudando, fazendo justiça e tratar da causa das viúvas, dos oprimidos e dos órfãos, ou seja, pessoas menos favorecidas que nós. Tá? Então, você traduz isso no que nós devemos estar querendo ensinar, incluir, acrescer ao caráter e personalidade dos nossos filhos, pensando sempre em outros, pensando sempre como tratar as demais pessoas. Tá? Então, mas eu quero trazer aqui, muito importante, é notar como é claro e objetivo. Deus sempre é claro e objetivo. Ele dá um motivo, ele dá o quê? Né? Aprender o bem. O que é aprender o bem? Então ele explica o que é aprender o bem aqui. Então a nossa disciplina também deve ser assim. Tem que ter um alvo, um objetivo, e ele tem que ser claro. Especialmente para a criança também. Mas não vai ser claro para a criança se não está claro para o pai ou a mãe que está disciplinando. Então tem que ser bem claro e objetivo para nós podermos tornar aquilo em algo claro e objetivo para a criança. Se está confuso, ou você não sabe por quê, ou você, não, eu vou fazer isso porque eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou... Bom, se isso está claro, então não deve estar usando a vara, porque não tem um objetivo claro. Tá? A vara não é para a gente descarregar a frustração, ou o que seja na criança. E a criança não sofre pancada para a gente ir lá e descarregar nossas frustrações. Acontece, e muitas vezes todo o uso da vara e disciplina física é jogado fora baseado no erro de alguns. Mas não. Feito corretamente, tem o seu lugar, tem o seu propósito. Então, estabeleça isso logo no início. Qual é o motivo? Qual a ofensa? Tá? E se a criança também está a par disso. É muito injusto você disciplinar uma criança por uma coisa que ela não sabia que não deveria fazer. Não é justo? Então tem que ser claro. Tem que ser claro. Deve ser claro bastante para até uma criança entender. Acho que eu falei isso uma dessas semanas. Tá? As regras não devem ser tão complicadas que você precisa contratar 2 advogados para decifrar, interpretar e aplicar as regras. Deve ser algo claro, simples. Se não, então não existe função e se torna
um exercício inútil, que não serve para nada. Serve para uma coisa, para provocar o filho a ira. E para desencorajá-lo, desanimá-lo, provocá-lo, irritá-lo. Tá? Quando a vara é feita de modo errado, ou sem propósito claro, sem objetivo claro. Então, temos que ter cuidado. A criança deve saber o porquê que está sendo disciplinada. Olha comigo no versículo 18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Outra coisa muito importante na disciplina física é que haja um restabelecimento do relacionamento. Sempre que se usa a disciplina física, qualquer disciplina, mas especialmente, quando se trata de disciplina física, quando há o uso da vara, isso é muito importante, primordial. Deve ser, inclusive, um dos alvos, mesmo antes de começar. Então, mesmo antes de você pegar aquela vara, antes de você pegar a criança, antes de você começar todo o processo, lembre-se, o alvo aqui é reconciliação. Quando esse episódio breve aqui acabar, deve haver uma total junção, um total restabelecimento do relacionamento. E a gente vê isso aqui, Deus falando para o seu povo, mesmo que seus pecados sejam como a escarlata, sejam como o carmesim, ele fala, eles vão se tornar brancos como a neve, brancos como a lã. Se o quê? Se eles aprenderem, ou seja, depois do exercício de você ensinar, depois que for aprendido, depois que o objetivo for cumprido, então deve haver um restabelecimento. Né? E isso é uma das joias da disciplina bíblica. Não há, ou não deveria haver, não deve haver rancor, mágoa em ambos os lados. Não é para o pai ficar, ou a mãe ficar com bico, e nem a criança ficar chateada. Quando a criança fica chateada, pode ser porque não houve propósito de ciência, não houve injustiça. Não foi feita a coisa correta, foi feita de forma incorreta. Então, pode ser que sim, que haja rancor da parte da criança, mas isso não é o objetivo e não deve haver isso. Não deve haver esse tipo de coisa, tá? Mas, lembrando que o restabelecimento do relacionamento, ele deve vir depois da disciplina, depois da vara. Não queira correr para restabelecer se não houve a disciplina, ou se não houve o objetivo, não foi alcançado. Porque aí também, mais uma vez, é um exercício inútil. Então, a reconciliação é o que vai selar o objetivo. É o que vai colocar o ponto final. Cometeu uma ofensa, a ofensa foi tratada, agora acabou. Muito parecido em nosso relacionamento com Deus. Nós somos pecadores, nós pecamos, transgredimos contra Deus. Jesus pagou o preço, nós aceitamos esse pagamento. Você fala mais um assunto. Não se vai perder salvação, você não tem que perseverar até o fim, se não for batizado não vai ser salvo, se sair da igreja, acabou, está encerrado. Assim é a disciplina. Cometeu ofensa, vamos tratá-la com justiça, corretamente, se precisar da vara que haja. Mas depois o quê? Está zerado. O papel está em branco, está zerado. Não tem rancor, não tem mágoa. Quando Deus olha para mim e para você, quando Deus olha para o salvo, Ele não vê nada do que nós fizemos ou vamos fazer. Ah, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? De um certo modo você pode. Agora Deus fala que Ele vai o quê? Açoitar a quem recebe por filho. Mas o açoite não é para salvá-lo, porque você já está salvo. Então, é a mesma coisa. Quando a criança é tratada com a vara, acabou. Aquilo está debaixo do sangue. Tá? Foi enterrado, foi tratado. Mas nunca se deve correr para essa fase e pular as outras fases. Tá? Uma criança faz uma coisa de errado, aí você... Não, meu filho, tudo bem, não tem problema não. Aí você vem, abraça a criança e tem reconciliação. E não foi tratado o assunto. Não foi tratado o problema. Você simplesmente foi
para a reconciliação do relacionamento. Porque quando uma criança faz uma coisa errada, aquilo, de um certo modo, quebra. Por quê? Porque você não deve fazer isso, você fez isso. Então, há uma quebra. Então, você não pode simplesmente pular e restabelecer sem antes tratar. Tem que haver aquele tratamento. Mais uma vez, nem sempre deve ser a vara. Existem outras ferramentas, outros recursos. Tá? Mas, se os outros recursos falham, então existe a possibilidade de uso da vara. Mas nunca deve restabelecer o elo sem antes tratar do problema. Isso é um erro. Isso é um erro e não ajuda. Isso gera e encoraja e perpetua impunidade. A criança fez algo de errado, não foi tratado, botou debaixo do tapete, restabeleceu o relacionamento. Aquilo fez o quê? É impunidade. E com Deus não há impunidade. Não existe impunidade com Deus. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então não tem impunidade. E não deve haver impunidade no lar. Tá? Por mais que a gente queira ou não queira. Então, a disciplina física deve ser feita com ciência e propósito. Ela deve ter o alvo de restabelecer o relacionamento e deve gerar contrição. Olhe comigo no Salmo 51, Salmo de Davi. E no versículo 17 fala assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Depois da disciplina, seja se ela for física ou não, aqui estamos falando sobre disciplina física, mas isso inclui também as demais formas e ferramentas e procedimentos de disciplina, mas deve haver contrição. Deve haver uma contrição no caso a criança, pela criança que foi discipulada. Agora preste bem atenção. Não deve haver contrição da parte dos pais. A contrição aqui é do discipulado e não do discipulando. Do disciplinador. Pronto, usei a palavra errada. Deve ser daquela pessoa que foi, no caso a criança, que foi disciplinada, perdão, usando a palavra errada de novo, pela criança que foi disciplinada e não pelo pai que disciplinou. Vou dar um exemplo aqui. Quando um pai ou uma mãe precisar chegar ao ponto de usar o recurso da vara, após o uso da mesma, o pai ou a mãe jamais deve se quebrantar e pedir perdão e choramingar para o filho. Oh, meu filho, me desculpe, me perdoe. A contrição é para ser de quem recebeu a vara, não quem aplicou a vara. Agora eu digo e repito, já falei isso várias vezes, a disciplina, seja uma bronca verbal, seja um castigo, uma privação, nós já falamos sobre isso, seja o que for, aquilo deve afetar o pai e a mãe. Quem disciplina também. Também. Nenhuma disciplina, nenhuma espécie deve trazer prazer ou regozijo em quem está disciplinando. Seja uma bronca, seja um castigo, seja uma privação, seja o que for. Não deve. O objetivo de qualquer disciplina não é trazer prazer para que você não pode fazer isso, você agora não vai assistir televisão por um ano, você não vai. Aquilo não é para trazer prazer. Aquilo não é para desabafar, ou descontar, ou vingar. Não. Então aquilo deve trazer um certo pesar também, especialmente quando se trata da disciplina física. Mas, lembrando, você pode estar triste e deve estar triste. Quando você vai disciplinar a criança fisicamente, você não está quebrantada por dentro, algo está errado com você. Ninguém deve ter prazer em aplicar a vara no seu filho. Não deve ser algo que traz prazer ou satisfação alguma. Mas, quando acontece, se a criança vê você pedindo perdão, me diga uma coisa, quando você pede perdão, pede desculpas, é porque aquilo foi o quê? Um erro. Então o que você fez foi um erro. Se foi um erro, você não vai mais fazer isso de novo, não é mamãe ou papai. Você não vai repetir o erro, vai mamãe ou papai. Então se você está pedindo desculpas, perdão, e todo contristado porque você disciplinou seu filho, sua filha, então você está mandando a mensagem errada. A criança vai confusa, peraí. Então por que fez isso? Está pedindo perdão? É claro, talvez a criança,
dependendo da idade, não vai raciocinar nessas palavras, mas vai ficar uma coisa meio sem sentido. Especialmente se você voltar a disciplinar se for necessário, aí que não vai fazer sentido mesmo. Então a mensagem fica toda errada. Então pedir desculpa é para quando a gente causou um erro, a gente se omitiu, a gente esqueceu, a gente teve um deslize, ou errou. Aí a gente pede perdão, aí a gente pede desculpas. Mas disciplinar uma criança não é errado se for feito corretamente. Agora, se você perdeu o descontrole, você ficou descontrolado e pegou uma vara e saiu, e fez tudo errado, aí sim você deve sim pedir perdão e desculpa. Papai errou, mamãe errou, não devia ter feito isso, eu fiz a forma errada. Aí sim tem que ter a humildade de admitir para a criança que você errou e que aquilo não vai ou não deve se repetir, da sua parte. Mas se você fez tudo certinho, usou a vara como última instância, último recurso, usou os demais recursos, está fazendo aquilo de forma correta, com clareza, com propósito, com amor, com calma, tudo certinho, não há porquê. Por mais triste que você esteja, não há para que você pedir desculpa e perdão para a criança, porque você vai estar totalmente desconstruindo todo aquele processo e colocando em risco o processo futuro. Tá? Então não deve. A contrição deve haver, sim, mas ela deve haver da parte da pessoa, no caso a criança, que foi disciplinada. Tá? E se pedir desculpas, então não deveria mais disciplinar, mas nunca. Se é algo passivo de pedir perdão, então foi um erro, foi um pecado. A palavra contrição no dicionário significa, veja bem, isso aqui é no dicionário secular. Mas olha a definição que dá a contrição. Sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus. Agora essa parte que é mais interessante. Menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão à divindade. Uau! Então, contrição, no dicionário português, não é tanto aquela tristeza, aquele medo, porque, eu vou ser castigado, eu vou ficar de castigo, eu vou levar umas varadas, eu vou... Não. É uma contrição sincera pelo amor e gratidão à divindade. E pela ofensa que você causou. Não o medo do castigo, ou porque você foi pego, não. É porque você ofendeu a Deus. Isso é verdadeira contrição. É pelo erro cometido, e não pela consequência que aquele erro vai gerar. Tá? Isso não é contrição. Então, o oposto de contrição é impenitência. Impenitência. E se há impenitência, então o alvo e o objetivo da disciplina não foi alcançado. A disciplina deve levar à contrição e não à impenitência. O que é impenitência? Não há arrependimento nenhum, não há reconhecimento do erro, não registrou nada. A criança vai sair e cometer o mesmo erro na sua cara, ali, na hora. E aí, pastor, num caso desse, o que você faz? É porque eu falei que não se deve usar a vara logo de imediato. Nesses casos, talvez seja necessário. Por quê? Você acabou de falar com a criança, você apontou o erro, mostrou o erro, aplicou a disciplina e a criança continua impenitente. Não há arrependimento, não há tristeza, não há contrição, não há nada. Ela sai e repete, ainda olhando para a sua cara. Isso é impenitência. Isso mostra que existe uma falha, está havendo uma falha grave. Tá? O que Deus fez? Sempre bom ver o que Deus faz. O povo de Israel, durante o Velho Testamento, você vê que vez após vez, após vez, após vez, eles eram disciplinados, e vinha a seca, e vinha a praga, e vinha a fome, e vinha inimigos, e vai para cativeiro, e sai de cativeiro, e destrói a cidade. E sabe o que era isso? Porque o povo não aprendia, o povo estava impenitente. Era um erro recorrente. Agora perceba, na época de Cristo, você não vai ver um problema com idolatria, que era um problema sério. O Velho Testamento, o povo de Deus tinha um problema sério com idolatria e falsos deuses. No Novo Testamento, você não vê isso com o povo judeu. Finalmente aprenderam. No Velho Testamento, tinha um problema que eles intercasavam e se associavam com os gentios. Durante
boa parte do Velho Testamento. No Novo Testamento, você não vê isso. Muito pelo contrário. Você vê um certo orgulho e um certo snobismo que eles queriam ficar distante de mim. O que foi que houve daqui para cá? No Velho Testamento, eles estavam cometendo o mesmo erro de forma recorrente e Deus, aqui no Novo, eles não tinham mais problema com várias coisas que eles tinham aqui. Porque finalmente aprenderam a lição. Não tinha problema com casar com os pagãos, adorar deuses. Eles não tinham, eram muito zelosos como uma nação como um todo no Novo Testamento. Então, o modelo que Deus dá é o quê? Você aplica disciplina. Se há impenitência, você vai repetir a dose. Agora, estou dando só aqui os por cimas. E esse exemplo que eu dei de Deus foi um período que durou séculos com toda uma nação. Tá? Então a gente tem que pegar o princípio da coisa e não os pormenores. Tá? Mas o princípio é que o povo de Deus passou muito tempo dando as mesmas cabeçadas e sendo disciplinados, mas aprenderam. Aprenderam. Tá? E mesmo assim rejeitaram, talvez ficaram tão orgulhosos que rejeitaram o Messias quando ele de fato veio para o mundo. Mas se não há contrição pelo pecado, Deus pode precisar vir agir. Isso eu digo na minha vida e na sua vida. Se nós não temos contrição pelos nossos pecados, quando Deus nos disciplina, então o que acontece? Deus pode vir e dar uma mãozinha na área da contrição. Lembrando aqui sobre o salmo que nós lemos, Salmo 51, todo o Salmo 51 é um salmo de Davi, e é um salmo que ele escreveu depois do episódio dele com Batseba e Urias, onde houve a questão do adultério, ele tentou ocultar, ele tentou colocar a responsabilidade em Urias, depois ele decidiu acabar com Urias, enfim, toda aquela situação toda. Foi escrito depois, só que não foi assim. O episódio acabou hoje e semana que vem ele escreveu Salmo 51. Salmo 51 ele escreveu em torno de 1 ano depois. Se você voltar ao nosso estudo que fizemos sobre Davi alguns anos atrás, Davi passou mais ou menos 1 ano, um pouquinho menos. E foi justamente na época que seu filho, que era fruto do adultério com Batseba, morreu. Então veja bem, Batseba engravidou, teve os 9 meses e a criança morreu infante ainda. Com quantos meses? Ele não fala, mas podemos dizer 3, 4, 5 meses, não sei. Então, em torno de 1 ano. Davi ficou impenitente durante 1 ano. Durante 1 ano, Davi fingia que não era com ele. Que ele não fez nada, que está tudo bem. Não havia contrição, não havia penitência. O que foi que houve? Deus ajudou no departamento de penitência. O seu filho, ainda infante, adoeceu e morreu. Foi mais ou menos nessa época da morte do seu filho que Davi deixou sua impenitência, estava de coração quebrantado e um espírito contrito. Ele estava contristado, havia contrição. Finalmente houve contrição da parte de Davi. Então, assim como Deus age conosco, assim como Deus age com Davi, quando não há contrição da parte da criança, quando existe uma impenitência da parte da criança, cabe aos pais fazer o quê? Dar uma mãozinha na direção da contrição. É aí que esse é o objetivo da vara. Você vai gerar uma contrição. A vara para Davi foi a morte do seu filho. Mas isso foi uma grande vara, né, pastor? Mas Davi era o rei de Israel. Davi foi dado muito. Davi era tido como... Ou seja, Davi, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, foi uma vara grande? Foi. Porque Davi era uma situação também atenuada. O que nós devemos fazer é justamente isso. É gerar contrição ou expectativa de contrição. Então, se a criança sabe que haverá disciplina, inclusive física, aquilo vai servir como algo que vai detê-la, que vai mantê-la. A pessoa já vai, bom, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Mas se a criança sabe que não haverá consequência, que não haverá vara, que não haverá castigo, que não haverá correção, admoestação, não vai ter nada, então não vai haver
contrição. Você está com uma criança impenitente que vai se tornar um jovem impenitente, que vai se tornar um adulto impenitente, que não vai saber das consequências da vida. E a novidade, a vida tem consequência. Você pode proteger de forma errada o seu filho. Claro que os pais devem proteger os filhos, mas proteger os filhos das consequências dos seus atos, isso não é favor nenhum para os nossos filhos. Mas se a criança cresce e acha que a vida é inconsequente, a gente faz o que a gente quer e a gente vê direto nas ruas, no trânsito, pessoas fazendo uma bobagem, achando que não vai acontecer nada. Sabe o que é isso? Eles provavelmente vêm de um lar onde não houve consequências. Então eles podem estar no meio da rua, dirigindo, pilotando seus veículos, de maneiras perigosas para si e para os outros, achando não vai acontecer nada. Até que acontece um problema, que a pessoa morre, fica aleijada, vai para o hospital. Sempre tem consequência. Não existe uma vida sem consequências. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele fará. Então, cabe aos pais gerar isso. Começa, como nós vemos falando, começa com que você chama atenção, você explica, você tem uma rotina. Tudo isso é disciplina. Uma rotina boa, claro. Rotina todo mundo tem, uma rotina boa. Você tem a correção de uma estação. Se nada funciona, em última instância, tem a vara. Tudo isso é para gerar uma contrição, gerar uma consequência. E se não aprender isso em casa, vai aprender no mundo, vai aprender na rua. Vai ser ensinada pelo patrão, pela polícia, pela escola. Hoje em dia, os jovens acham que não precisam estudar, que vão passar de ano no final do ano. E sabe uma coisa? Vão. Tem muito jovem que não sabe ler e escrever, já está quase completando o ensino fundamental e não sabe ler e escrever. Sabe o que é isso? Eu não estudei, estou passando de ano, qual é o problema? Eles vão carregar isso para as suas vidas. Por quê? Essa inconsequência, essa falta de contrição. Então, se nós pais não fizermos isso, então a vida, de um modo geral, vai fazê-lo. Mas não com amor, não com objetivo, não com o bem-estar dos nossos filhos em mente. E isso não vai ser nenhum favor para os nossos filhos, de modo algum. Então, temos que ter muito cuidado em gerar, sim, essa contrição. Tá? Última coisa que eu vou falar aqui, estou encerrando. Em relação à contrição, muito cuidado com drama e encenação. Teatro e manipulação. Como assim, pastor? A criança pode só ter uma contrição externa. Faz aquele teatro, aquele drama, você fica até comovido como pai. Eu vou dar um exemplo aqui. Não é algo errado, mas o Liam, meu neto, quando ele quer alguma coisa, eu não sei onde que ele pegou isso, mas ele vai para você e fica assim, ó, por favor, por favor, por favor. Você vê, não há nada errado com isso, não é errado, mas você veja o drama, gente. Eu não sei, eu falei, eu vou ter que aprender isso. Tá? E assim, a gente tá no shopping, ele vai até um restaurante daqueles, né? Aí vai lá, vê aquelas. Aí a ponto fala pra outra, por favor, por favor. Até parece que ele tá passando fome, do jeito que ele fala, tá? Então, crianças são ótimos atores, muito cuidado, para você não pegar uma contrição fajuta. Eu digo mais, se contrição é o alvo, preste bem atenção. Quando a contrição real por uma ofensa, pode ser que não seja necessário nenhuma disciplina. Nem chamar atenção, nem um castigo, que é uma privação, ou nem vara, nada. Se há contrição de verdade. Vou dar um exemplo prático. A criança não deve mexer no copo na mesa, por exemplo. Só um exemplo bobo, pode ser outra coisa. E ela vai lá e mexe. O copo cai e quebra. Aí a mãe ou o pai olham para a criança. E a criança imediatamente percebe que ela desobedeceu. Não pelo copo quebrado,
não pelo que pode vir a acontecer como consequência de copo quebrado, mas existe uma verdadeira contrição porque desobedeceu. Talvez não seja sequer necessário fazer nada. Agora, aí que está. Como que eu sei? Ainda não inventaram o contriçãometro. Ah, não, sinto muito, você está só no nível 2, tem que chegar no nível 5. Você não sabe. Então, tenha muito cuidado, porque pode haver uma contrição que é apenas teatral. O meu conselho pessoal, na dúvida, discipline. Na dúvida, discipline. Agora, você, pai, você, mãe, deve conhecer o seu filho e saber realmente se aquilo é uma contrição verdadeira. Às vezes uma mera bronca, às vezes um mero olhar. É o necessário para trazer contrição. Às vezes apenas uma leve varada seja necessária. E não 2 ou 3. Mais vigorosas. Falaremos isso semana que vem, mas... Então, a contrição é um dos alvos. E tem criança que vai requerer mais e outras menos. Por isso que é muito difícil quando você fala de disciplinar crianças, sabe, cada criança é diferente, cada circunstância é diferente, são tantos variáveis que é muito difícil você falar, ó, é assim. Não, pode ser assim para mim, mas não para você, para uma. E outra coisa, uma criança é diferente de outra. Mesmo pai, mesma mãe, moram na mesma casa, come a mesma comida, tudo igual, mas tem temperamentos diferentes. Então é muito difícil eu ficar aqui e dizer, ó, é assim, é assado. Então, os pais têm que conhecer. E esse conhecimento só vem com convivência, com intimidade, com interação. Você conhecer realmente. Tá? Agora, quem vai ter mais convivência e interação, geralmente, são as mães. E volto a referir a questão que nós vimos alguns meses atrás, nessa série, sobre as mães devem trabalhar. Bom, se o pai trabalha 8, 9 horas por dia e a mãe trabalha 8, 9 horas por dia, os dois chegam em casa cansados, que entram na escola o dia inteiro, até que ponto você vai conhecer sua criança? Mais uma vez, eu não estou dizendo que é errado a mulher trabalhar, só estou falando, eu refiro àquela mensagem para não repetir tudo de novo, mas é importante conhecer as crianças. Ah, eu cheguei em casa, estou cansado. Mãe, pai, chegou do cansado, trabalho cansado, problema teu. Com todo respeito, problema seu. Tem que fazer tempo para as crianças. Tem que fazer tempo para as crianças. Tá? Especialmente quando ambos trabalham, porque aí, se o pai trabalha e a mãe está em casa o tempo todo, aí pelo menos tem a mãe para... Né? Lembram que a mãe e o pai é uma só carne? Então, a coisa balanceia. Mas quando os dois trabalham fora, cria uma situação onde a criança pode ficar negligenciada. Então, nesses casos, está cansado? Tô. Então, problema seu. Se vire, tome uma vitamina, vá, tome um chuveiro frio, não sei. Tem que fazer espaço para as crianças. Ah, não dá. Então, deixe trabalhar. Um dos dois pode trabalhar. Ah, também não dá. Ah, então. As prioridades estão erradas. Tá? E às vezes, talvez seja necessário, eu estou fugindo totalmente do assunto aqui, mas pode ser necessário, às vezes, simplesmente a gente diminuir o orçamento por um tempo. Tá? Uma coisa eu sei, as crianças não podem ser negligenciadas. Isso eu sei. Isso é o certo. Tá? Pais, criar seus filhos na administração e na doutrina do Senhor. Não os provocando a ira. Pais, não irritei vossos filhos para que não os desencoraje, desanime. Isso eu sei. O resto é secundário. Tá? Então, são coisas sutis, mas que têm um grande impacto na eficácia da disciplina bíblica nos filhos.